Ok, boa noite, pessoal da sala, pessoal de casa. O assunto para hoje à noite é juros compostos. Ao investir, então, M reais a uma taxa de 3,5% ao trimestre, ok? Vírgula, em 2 anos, se obteve uma monta, olha a palavra, monta, montante, né? Uma monta de R$ 1.536. Ok? Ponto, na mesma linha. Assim, se a aplicação foi feita a juros simples, vírgula, qual o valor de M maiúsculo? Qual o valor de M? Opções, letra A, R$ 1.000, letra B, R$ 1.100, letra C, R$ 1.150, letra D, R$ 1.200, letra E, R$ 1.300. O capital é o que? É o M aquele, concordam? Ao aplicar M reais. Não sei qual o capital. Eu sei qual o valor dos juros? Não. Eu tenho a monta. Monta é montante. Montou em quanto esse valor? Ele acumulou em quanto? 1.536. Isso é montante. Isso não é juros. Fica claro, gente? Juro é rendimento, é lucro, né? Muito bem. Então a gente tem uma situação um pouquinho diferente, que é análoga à questão número 3, que tu me comentavas ali. O que nós temos que observar aqui? Pela fórmula que eu trouxe para vocês, gente, a gente trabalha, quando a questão é de juros simples, eu opto por trabalhar a fórmula do juros simples, porque é mais fácil. Eu não trabalho fórmula de montante. Só que nessa questão agora, vocês vão observar o seguinte: ao poder resolver qualquer questão, a princípio eu tenho que ter, reparem que são 4 variáveis aqui envolvidas, né? Eu tenho que ter uma para descobrir e outras 3 eu tenho que ter comigo. Só que aí reparem agora, eu tenho juro? Não. Eu tenho capital? Não. Então eu estou com 2 variáveis a descoberta. Não tem como eu usar essa fórmula, não direto pelo menos. Certo? Há uma fórmula do montante para juro, mas eu não gosto dela, eu não quero trabalhar. Eu quero trabalhar com essa e apenas com essa. Então eu quero que vocês enxerguem uma coisa aqui, por favor. Turma, se eu investir R$10.000, beleza? Passado um tempo, eu vou lá no banco e observo que eu tenho R$12.500, certo? Quanto é que foi o juro aqui, por favor? O juro foi R$2.500. Concordam comigo? E o meu montante é R$12.500. Fechou? Então eu quero que vocês observem uma coisa. Eu poderia concluir que o juro é o mesmo que montante menos capital. Concordam comigo? De fato, não é? De fato, o juro nada mais é que o montante menos o capital. Então, nessa parte aqui da fórmula, onde aparece juro, eu posso estar trocando pelo quê, gente? Montante menos capital. E é isso que eu vou fazer. Porque aí eu tenho montante. Então, reparem, olha o que vai ocorrer. No lugar do juro, eu vou escrever o quê? Montante menos capital. Quanto que é o montante mesmo nessa questão? 1.536 menos capital. Gente, ora, o que é isso aqui? Isso aqui é os juros. Concordam comigo? Então, 1.536 menos o capital, isso vai ser igual ao capital vezes, qual é a taxa mesmo? 3,5% ao que, gente? Ao trimestre. E qual é o prazo? Vamos converter aqui, né? Cada gente é trimestre. Trimestre é um período de quantos meses? 3. Dentro de um ano, eu tenho quantos trimestres? 4 trimestres. Concordam comigo? Logo, em 2 anos, eu vou ter quantos? 8. Eu vou ajustar direto aqui já 8 trimestres. Vou escrever
2 anos, eu vou escrever 8 trimestres. Entenderam todos aqui, gente, da onde saiu o 8 ali? Muito bem. Então eu quero que vocês observem o seguinte. A minha fórmula, eu só podia ter uma variável a descoberto. Qual é a variável que está descoberta agora aqui, gente? É só o C. Ainda que ele apareça em 2 lugares, mas é uma única variável. Agora eu consigo resolver. Então essa é a minha sugestão, sempre que nós tivermos uma questão em que a banca não me deu nem o juro, nem o capital, aqui no lugar do juro eu troco pela expressão montante menos capital. Porque ela vai me dar, nesses casos ela vai me dar o montante. Entenderam a montagem aqui, gente? É uma adaptação para aquela fórmula lá, mas é mais fácil ainda que trabalhar a fórmula do montante. Beleza, só que agora eu quero orientá-los numa coisa aqui. Para a gente resolver ela, é um pouquinho diferente do modo como a gente vinha fazendo antes. Primeira coisa, eu vou me livrar daquela vírgula ali. Vou tirar a vírgula, vira quanto mesmo? 35. Lembram o que eu tenho que fazer aqui embaixo? Botar um 0, maravilha, muito bem. Estamos começando a ajustar a nossa conta, nossa expressão. Sim. O tempo de trimestre não ser mais fácil fazer por ano? A minha escrita aqui, o 3,5, eu poderia ter convertido para ano. Podia ser 14 e 2. É a mesma coisa. A mesma coisa, é uma sugestão sim. O que o colega pensou aqui? Repare, a gente tinha, eu poderia manter aqui o meu tempo, ele estaria em que, gente? Ano. Só que aí a minha taxa que está em trimestre, eu poderia trazê-la para ano. Bastaria eu entender uma coisa, se é 3,5 a cada trimestre, eu vou ter quantos desses 3,5 ao longo do ano? 4. Entendem isso? 3,5 no primeiro, mais 3,5, mais 3,5, mais 3,5. Daria quanto aqui, gente? 14. O 14 vezes 2 é 28. Na verdade, a mesma coisa que aquele 3,5 vezes. Pode ser também. O importante é tu fazer o ajuste, seja de uma ou de outra forma ali. Certo, minha gente? Muito bem. Ok. Então, olha só. Gente, agora... Detalhe, simplificar o 100 não vale a pena. Lembram que só vale a pena simplificá-lo quando a gente puder sumir com ele ali, né? Que não vale a pena não. Então a gente vai fazer assim. Nosso intuito aqui é isolar o capital. Eu tenho capital aqui e tenho lá. Então vocês vão pegar essa parte aqui, o 1000, você vai passar para o outro lado fazendo o que, gente? Multiplicar. Então vai ficar 1000, que multiplica quem aqui? 1536 menos C. Muito importante, gente. Esse número aqui, 1536, ele é uma expressão que representa o juro. Então, eu não posso fazer só desse jeito aqui. Entendem que eu estaria multiplicando? O 1000 apenas por quanto aqui? Por um pedaço, não é toda a expressão. E a expressão que representa o juro é essa toda. Então, eu tenho que botar num parêntese ali. Certo? Porque o 1536 menos C é o valor do juro. E eu vou multiplicar o 1000 por ele. Agora aqui desse lado, gente, diferente do que a gente vinha fazendo antes, de tomar esses números e passar por outro lado dividindo, aqui não. Aqui a gente simplesmente vai multiplicar esses números e vamos botar multiplicando o C. 35 vezes 8 vai dar quanto, gente? Vai dar 280. Faz essa continha ali. Então eu vou ter quanto aqui? 280 vezes o que, gente? Vezes o capital. Não é necessário botar o pontinho. Vocês sabem que entre um número e uma letra é vezes. Certo até aqui? Maravilha. Agora, aqui nós vamos ter que fazer a distributiva. Vulgo chuveirinho. Então vamos lá. Quanto é que é 1000 vezes 1536? Vai ser 1536 mais quantos zeros? 3. Multipliquei por 1000, certo? Esse 1000 precisa multiplicar essa parte da expressão. E aí cuide uma coisa. Não só aqui, gente, em qualquer equação, sempre que a gente vai multiplicar um número por uma letra, na verdade não se multiplica pela letra. A letra a gente não sabe o valor, a gente multiplica pelo coeficiente. Qual é o coeficiente que está à frente do C aqui? É 1, nesse caso é menos 1. Então eu vou fazer 1000 vezes menos 1. Sinais diferentes, vai ficar o que, gente? Menos 1000, e aí o C vem a tiracolo. Certo? A gente sempre multiplica, é número com número, e quando não aparece é porque é 1 ali. Beleza? Até aqui? E do outro lado, quanto é que eu tenho, gente? 280C. Beleza. Agora nós estamos diante de uma equação simplesinha,
sem maiores problemas. Nosso intuito é isolar o capital. Mas aí eu quero chamar atenção para um detalhe. Se eu passar esse 280 para lá, ele vai diminuindo, né? Vai ficar negativo aqui desse lado. Eu não posso pegar esse 1.000 que está diminuindo e passar para cá somando? Posso, é a mesma coisa. Então eu vou copiar aqui 1.536 mais aqueles 3 zeros. E do outro lado eu vou ter 280C mais 1.000C. Acompanhando, gente? Todos? Com a prática depois, gente, alguns atalhos aqui tu pode fazer, alguns passos. Eu estou fazendo bem o passo a passo. O importante é tu treinar e observar o que dá para fazer de uma maneira mais rápida aqui. Finalmente, 1.536 com 3 zeros vai dar esse resultado aqui. Quanto é que dá isso, gente? 1.280C. E agora, finalmente, para isolar o C, o que se faz com 1.280? Passa dividindo. Dividido por 1.280, e isso vai dar o meu capital. Aqui, posso cortar um zero? Posso. Do mesmo lado da igualdade, podemos cortar. Então, a divisão, pessoal, é aquele valor agora ali. 1.000, vamos ver, tem 1.536, cuidem que agora são 2 zeros, né? Dividido por quanto aqui, gente? 128. E lembrando que aqui no meu quociente já é o valor do quê? Do capital. Então, vou olhando entre as opções aqui, já talvez não precise ir até o final para eu ganhando tempo ali. Ok? Vamos ver? Quantas vezes o 128 caberá em 153? Uma vez, né? E aí, então, 128, vamos subtrair aqui dá 5, aqui dá 2 e aqui 0. Baixa quem aqui? E aí dá quantas vezes, gente? 2. Vai zerar. Quando aqui zera, esses zeros que eu tenho vêm para onde, gente? Vem para cá. Qual era o valor do capital, portanto? 1.200. Então, esta é uma das maneiras de... Todos entenderam o que a gente fez aqui? É um pouquinho diferente, né? A forma, a equação, ela acaba alterando um pouquinho, justamente por eu ter esta variável em 2 lugares diferentes, né? Então eu me livro do denominador e aí depois resolvo. O intuito é isolar x, faz a distributiva e sempre vai ser assim, gente, é sempre da mesma forma. Turma, tem uma outra maneira que pode ser pensada também, que eu acho que pode ser efetivamente mais fácil de fazer. Posso explicar, sugerir? Funciona assim, querem ver? Para essas questões em que a banca só me dá um montante, não dá nem o capital nem o juro, nós podemos pensar... A divisão aqui, posso apagar, gente? Aqui, a divisão é tranquila, né? A gente sabe fazer. Muito bem. O que eu posso pensar aqui? Eu posso pensar o seguinte. Vou pensar na minha taxa do meu tempo. Qual era a taxa mesmo que eu tinha? 3,5% ao quê, gente? Ao trimestre. E quanto tempo era mesmo, gente? O tempo de investimento? 2 anos. O que eu preciso entender? Eu preciso entender o seguinte: como a questão é de juros simples, nós temos linearidade, ou seja, proporcionalidade. Isso significa que eu vou ter 3,5% ao longo do primeiro trimestre, e mais 3,5% no segundo trimestre, e mais 3,5% nunca vai mudar, é sempre a mesma taxa. Então, o que eu vou fazer é descobrir quantos por cento que vai dar isso aqui ao longo desse tempo aqui. Vamos pensar uma coisa, 2 anos tem quantos trimestres? 8. Concordam comigo? Em cada trimestre eu tenho quanto, gente? 3,5. Qual é a conta que eu vou fazer? 3,5 vezes 8. Quanto é que isso vai dar? 28. Só fazer a continha da 28. Então eu vou descobrir, eu vou anotar aqui para vocês entenderem bem. Então, 2 anos é a mesma coisa que quantos trimestres mesmo?
8. Então eu vou fazer 3,5 vezes 8. 40 vai 4, 24, 28. Lembra, né, gente, que aqui conta as casinhas decimais, ó, tem uma que não tem nenhuma. Então, casas depois da vírgula, né? Então eu tenho um total de uma casa. Quanto é que deu aqui, gente? 28. O que isso significa? Que ao longo desses 8 trimestres, ou seja, 2 anos, qual é a valorização que o meu dinheiro terá? 28%. Cheguei nisso, é isso que me interessa. Então ponderem comigo agora uma coisa, vai ser só uma regrinha de 3. Gente, eu tinha um capital, não tinha? Não sei quanto que ele era. Esse capital aumentou em quantos por cento aqui? 28%. 28%. E aí, com esse aumento de 28%, eu cheguei a quanto de montante? 1.536, que é a informação que eu tenho. Então, observe uma coisa. O valor que eu tinha para aplicar é a minha referência, é o meu 100%. Então, eu tinha 100%. E aumentou em quantos por cento? 28%. Então, esse 1.536 corresponde a quantos por cento, gente? 107%. Estão me entendendo? Eu parti do 100%, que é o meu valor, majorei ele em 28% e cheguei nesse valor, que é a informação que a banca me deu. Então o importante é eu descobrir, a partir da taxa e o tempo, qual a minha taxa que eu obtenho aqui. Aí, regrinha de 3. 1.536 dá 128, vamos chamar de X aqui. Eu quero saber quem era o 100%. Ou seja, o que eu descobri, gente? O capital. Faz em cruz aqui, quanto é que vai dar a tua conta? 1.200. Então, é uma maneira, acho que pode ser mais rápida. Entenderam? Ou monta na fórmula, ou fazer esse raciocínio. Descobre a taxa, e aí não esqueçam, gente, sempre essa taxa aqui acrescenta com 100. O meu montante é 128. Se porventura tivesse dado aqui 42%, o meu montante seria 142. Certo? Sempre essa ideia aí. Então pode ser desse jeito também. Lembrando que o capital é a referência, né? O valor que foi usado como referência. Parece, né? Tu chega na taxa... Corre menos risco de errar. É uma regrinha de 3, na verdade. Sacou de passa pra cá e passa pra lá, e mais trabalhosa aqui. Pode ser assim, então. Certo, minha gente? Então, terminem de copiar, eu espero um pouquinho, e aí vamos para o juro composto. A questão número 3 da lista, e vocês podem fazer dessa forma ali. Talvez tenha uma dificuldade naquela 3, pela questão da taxa, que eu acho que a taxa era um pouquinho complicada. Talvez eu possa até fazê-la aqui agora. Podemos fazer juntos, quem sabe. A 3, mas é da outra lista, né, gente? Da aula anterior. Muito bem. Vamos lá, então. Dá para ir apagando aqui, gente? Tranquilo? Muito bem. Então tá. Antes, a gente já viu na outra aula, mas vamos dar uma retomadinha agora. Não precisa copiar, só quero que a gente lembre alguns detalhes importantes aqui. Vamos imaginar que eu quero fazer um investimento de R$1.000 e a taxa aqui, pessoal, uma taxa, valor bem redondinho assim para a gente trabalhar, 10% ao mês. Eu quero que a gente lembre como funciona a questão dos dois regimes de capitalização que existem, que é o juro simples e o juro composto. Vamos dar uma lembradinha aqui. Fazer a evolução ao longo dos 3 primeiros meses. Então me ajudem aqui rapidinho, vamos dar uma lembrada. Quem não estava, acompanhe com a gente agora aqui. Turma, primeiro a juros simples. Quero fazer um investimento a juros simples. R$1.000 eu tenho de dinheiro. Qual é a taxa que eu tenho de remuneração por mês? 10%. Quanto é que vai dar 10% em cima de R$1.000? R$100. O montante aqui no final do primeiro mês vai chegar em quanto? R$1.100. Certo? Muito bem. Ok, mas turma, eu tinha a opção de fazer juro composto também. Eu quero então trabalhar agora a ideia que se fosse juro composto, como é que ficaria? Para ver quem que rende mais. Juro composto,
O meu valor é quanto, gente? É 1.000 e a taxa é quanto? É 10. Vai dar quantos reais? 100. O montante aqui vai ser de quanto, gente? 1.100. Uma coisa muito importante que se observe. Quem que valoriza mais o meu dinheiro aqui? É juros simples ou é composto? É igual. Olhem aqui. Não chegou no mesmo valor, gente? Então tome esse cuidado. A gente tem o costume de pensar assim, juro composto rende mais. Na verdade, não. Tem que tomar esse cuidado. O juro composto vai mostrar uma rentabilidade superior a partir do segundo período. Tomem cuidado com isso. Eu já vi questão de banca, né? Que a banca traz isso, né? Coloca lá, se eu tiver a opção, faço um investimento de tanto a uma mesma taxa, tenho a oportunidade de fazê-lo a juro simples ou a juro composto. Se eu fizer a juro composto, eu tenho uma rentabilidade maior. Não necessariamente, vai depender do número de períodos. Beleza? Então tomar esse cuidado. Muito bem. Gente, segundo período, juros simples, eu vou ter 10% novamente sobre quanto? R$1.000. Não esqueçam disso. Juros simples não é sobre o montante, é sobre o capital inicial. Então vai dar mais R$100. Vai estar em quanto aqui? R$1.200. E para o terceiro mês, quanto que vai ser a parcela de juro novamente? R$100. Os mesmos 100. Vou montar em quanto aqui, gente? 1.300. Isso é juro simples, certo? Agora juro composto. Primeiro mês eu tenho um montante de 1.100, vou para o segundo período, meu segundo mês. Novamente 10%, só que agora não é mais sobre o capital inicial, é aplicado sobre o quê? Sobre o montante. Então aqui vai dar quanto, gente? 110, estão me entendendo? Vai a quanto aqui, gente? R$1.210. Então a partir do segundo período, ele rende mais. Terceiro período, 10% sobre quanto agora, gente, que o banco vai aplicar? Sobre 1.210. Vai dar R$121, vai a R$1.331. Uma coisa que é importante, deixa eu esclarecer aqui para você. Turma, vamos supor que eu fiz o investimento que é com uma taxa mensal de 10%, beleza? Simples ou e vamos supor que eu pudesse fazer um saque lá pelo 15º dia. A metade do que seria o meu prazo. A gente sabe que por lei isso não pode. Se tu tirares antes do aniversário, o que acontece? Tu perde a rentabilidade. É um acordo, né? O dinheiro tem que ficar ao dispor de outrem por aquele período lá. Mas eu quero que vocês observem uma coisa, que é bem interessante em termos de gráfico. No juros simples, acompanhe comigo aqui, por favor. Parte de R$1.000, não é isso? No final do primeiro mês, quanto é que nós vamos ter aqui? 1.100. No final do segundo mês eu vou ter quanto, gente? 1.200. No final do terceiro tem quanto? 1.300. Observem o seguinte, o juros simples, ele é linear. O gráfico é uma reta, isso é a proporcionalidade. Eu tenho sempre o mesmo crescimento, porque a parcela de juros é sempre a mesma. Concordam comigo? Agora o juro composto, ele não é linear, ele é exponencial. E aí eu quero que vocês enxerguem uma coisa aqui, que é bem interessante. Olhem para isso aqui, como é que funciona o juro composto. Esse é o juro simples de vermelho, tá? Eu vou fazer o juro composto agora. É uma curva, não é reta, ela é uma curva assim. Só que aí reparem um detalhe aqui, pela curva, acho que dá para vocês enxergarem aí. No final do primeiro mês, não se encontraram a linhazinha vermelha. Agora, quero sacar o dinheiro com 15 dias. Quem é que rende mais, gente? O juro, lembrando que isso aqui é juro simples, isso aqui é composto. Quem é que está acima aqui? É a preta ou é a vermelha? Aqui em 15 dias, gente. É a vermelha, olha lá, juro simples, por incrível que pareça, pela estrutura exponencial, certo? Mas na prática isso não existe, porque não se pode sacar o dinheiro antes do período, entenderam? Mas é importante que se entenda isso. No final do primeiro mês é igual. A partir daqui, gente, olha lá, no segundo mês já não vai um pouquinho mais acima, ó, 1.210. No terceiro, aqui seria mais para cá, na verdade. Pega quanto? 1.331. Entendem, né, do gráfico aqui que eu estou mostrando, né? É isso, na verdade. Então, vamos desmistificar essa ideia. No
final do primeiro período iguais, a partir daqui a curva exponencial mostra mais do que a linear. Certinho? Muito bem. Pelo gráfico, na verdade, é uma curva que fica mais externa do que interna, né? Mais externa mesmo do que interna mesmo. Na verdade a curva ela vai se estendendo. É que aqui fica difícil, né? De mostrar. Mas essa curva, se fosse um pouco mais ampla, a gente teria algo do tipo assim, ó. Isso, ela mais externa e depois volta. Exatamente. Ela vem mais por aqui e depois sim, ela avança mais, mas aqui ela perde, ó. Ao longo desse primeiro período ali. Ela perderia. Então, se fosse fazer um saque, e detalhe, gente, não só no 15º dia, em qualquer dia, aqui ao longo desses primeiros dias do primeiro mês ali, o juro simples sempre vai render mais. Tá? Eles só ficam iguais no final do primeiro período. E a partir daí o juro composto aí vai adiante. Certo? Não precisa copiar o gráfico aqui, mas eu queria trazer isso, achei por bem trazer para vocês essa informação. Muito bem. Agora vamos então falar de juros compostos. Vamos ver como é que funciona, como é que é a fórmula, ok? Para pagar aqui, gente? Beleza. Vamos lá então. Juros compostos. Muito bem. Tem uma fórmula que pessoalmente não gosto muito, mas é a fórmula que os professores utilizam, não vai ser diferente, eu vou trazer aqui para vocês. Só que eu quero chamar a atenção para um detalhe. Lá no juros simples, quando nós estudamos o juros simples, qual era a fórmula que nós abordamos? Era uma do montante ou era a do próprio juro? Era a do juro, porque era mais fácil. Na do juro composto, não é a fórmula do juro que é a mais simples, é a do montante. Então aqui é a do montante. Montante é igual a capital vezes 1 mais i, num parêntese, elevado na n. É esta fórmula aqui, certo, gente? E vocês vão observar que ela tem essa estrutura aqui de potência. Estão vendo o expoente aqui? Por isso que o nome da curva é exponencial, que é o que faz o valor e o rendimento sempre em cima daquilo que eu tenho ainda e do que já rendeu. Por isso que ele vai um em cima do outro e esta é a estrutura exponencial. Bom, gente, vamos aos elementos. Isso aqui é o que mesmo? Montante. Isso aqui? Aqui, taxa, e aqui é o prazo. Tempo, prazo. Aqui é sempre N, tá? O T não se utiliza naquela fórmula lá. Muito bem. Uma outra coisa importante, a taxa e o prazo precisam ser unificados, assim como no juros simples. Eu tenho que trazer na mesma unidade. E aí, eventualmente, se fará alguns ajustes ali. Certo aí? Um outro detalhe diferente. Lá no nosso juros simples, a gente tinha o que no denominador, gente? Aquele 100 que era para quê? Para taxa. Que aí eu escrevo ela na forma ordinária, ó. Aqui não tem como botar esse 100. Então esse meu i, ele não é na forma ordinária, ele é na forma decimal. O que significa isso? Que se a minha taxa for de 2%, no lugar do i, gente, eu tenho que entender que isso aqui, o 2%, é o mesmo que 2 dividido por 100. Então eu tenho que pegar esse meu número e deslocar a vírgula. Quantas casas para a esquerda? 2. Parte daqui, portanto, ó, 1, 2. Então o 2%, minha gente, eu vou ter que escrever no lugar do i, ó, 0,02. Ah, é 3%, 0,03. Agora cuide de um detalhe, é 40%. Como é que fica 40%, gente? Eu tenho que pegar o meu 40, minha vírgula, e andar quantas casas para a esquerda? 2. Só que aí olha o que vai acontecer. Está aqui, né? 1, 2. E boto 0. Vai dar 0,40. Só que esses zeros depois da vírgula, a gente sempre vai tirar. Então vai dar quanto? 0,4. Certo? Isto é obrigado. Não tem outro jeito. Se for usar a fórmula, tem que ser dessa maneira aí. Não dá para botar o 100. Certo, minha gente? Mas é só deslocar a vírgula, gente. 2 casas para a esquerda. Beleza. Vamos começar, então, com uma questãozinha aqui de montante. Um pouquinho. Deixa eu ver.
Questão número 21. Ele quer saber o valor do montante. Então vamos lá. Questão número 21. Vamos fazendo uma leitura aí. Então vamos lá. Um capital no valor de 15 mil é aplicado durante um semestre sobre o regime de capitalização composta. Em outras palavras, juros compostos. Certo, gente? Regime composto. Muito bem. Há uma taxa de juros nominal. Opa, o que é isso? Vamos ter que ver agora o que é taxa nominal. Taxa de juros nominal de 12% ao ano, capitalizada trimestralmente. O valor do montante no final do período de aplicação é em reais igual a... Muito bem. Gente, conceito aí que vocês vão precisar trazer. Vamos no caderno e vamos trazer um conceito. Já vamos avançar um tópico da matemática financeira, que são as taxas, e que é importante que vocês tenham isso em mente agora. Então anotem o seguinte: taxas, 2 pontos, nominal versus efetiva. Vamos entender o que é taxa nominal e o que é taxa efetiva. Eu vou botar aqui abaixo de nominal um exemplo de taxa nominal e aqui um exemplo de taxa efetiva, que aí a gente vai entender. Olha isso aqui. AA quer dizer ao ano, ok? E aqui tem uma barrinha mensal. Aqui é 24% ao ano. Ok. Copinha até aí, eu vou explicar. O que é nominal, o que é efetivo. Muito bem. Gente, quando a gente trabalha juro composto, vamos lembrar um detalhe. A gente tem uma dívida para pagar. Então eu parto do meu capital, vai render juro, beleza? No próximo mês, eu vou usar o capital inicial de novo ou é o montante? É o montante, é um valor que já é maior. No outro já vai ser um valor que é maior ainda. A capitalização composta é assim. Então eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a gente trabalha juro composto, é comum a figura da taxa nominal. É muito comum isso aqui em financiamento de carro, financiamento de casa. É muito comum, o banco vai dizer lá, taxa nominal de tanto. Deixa eu explicar o que significa isso. Gente, reparem, quando eu digo que é uma taxa nominal de 24% ao ano, tem essa barrinha ser escrita assim, mas essa barrinha por vezes é substituída. Diz assim, capitalizados, e aí aqui seria mensalmente, seria o advérbio, na verdade, mensalmente, e não mensal. Mas aí eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando nós temos uma taxa que é de 24% ao ano, a gente tem a ideia seguinte: no final de um ano, a minha dívida vai estar quanto maior, gente? 24% no final do ano. Porque essa é a ideia que passa. Só que a minha taxa aqui, quando eu tenho essa barrinha e diz que é mensalmente, quer dizer o seguinte, que a capitalização que se fará, eu não vou esperar um ano para capitalizar. Eu vou capitalizar a cada o quê, gente? A cada mês. A cada mês eu vou capitalizando. Estão me entendendo? E aí juro em cima de juro. É claro que a taxa, gente, que eu vou aplicar ao mês, claro que não é 24%. Só que aí eu tenho que trabalhar uma proporcionalidade. Um ano tem quantos meses? Eu vou ter, ao longo de um ano, não seria 24? Então, quanto é que vai dar por mês aqui, gente? 2%. Na verdade, é só dividir. Eu vou dividir o 24 por 12, vai dar quanto aqui, gente? 2% ao quê, gente? Ou seja, a cada mês, eu vou majorar a minha dívida 2%. Um ano depois, vocês acham que, gente, vai ser só os 24%? Claro que não. Esse daqui vai dar precisamente 26,81%. Ou seja, te parece que é 24% ao ano? Vai ser quanto de juro no ano? 26,81%. Ficou clara a ideia? Como é que eu identifico a taxa mascarada? Também chamada, viu, gente? Mascarada.
que de fato ela é mascarada, né? É bem o nome que a gente dá na matemática financeira para nominal. Eu vou observar o seguinte, isso aqui é a periodicidade da taxa. Qual é a periodicidade? Anual. Isso aqui é a periodicidade da capitalização. Ela é capitalizada por ano, gente? Não, a cada o quê? Mês. Então ela é 24 ao ano com uma capitalização mensal. É isso que configura a taxa nominal. É diferente. Eu tenho aqui uma periodicidade e aqui eu tenho outra. Estão entendendo? Isso é taxa nominal. E eu sempre tenho que trazer para quê, gente? Para essa taxa aqui, do período de capitalização. Então, dizer que é 24 ao ano com capitalização mensal é o mesmo que dizer que é o quê, gente? 12% ao mês. Agora, essa daqui não. Essa daqui é quanto por cento ao ano? É 24 mesmo. Então, essa é uma taxa efetiva. Ficou claro isso? Então a gente vai precisar, nas questões de juro composto, não são em todas, muitas vezes vai aparecer a taxa efetiva já, mas sempre que aparecer uma taxa nominal, nós temos que fazer esse ajuste aqui, essa equiparação, para poder resolver a questão. Certo? Já vamos para essa questão agora lá. Quero só chamar a atenção para um detalhe. Se porventura a minha escrita fosse 12% ao trimestre, capitalizados trimestralmente. Pergunto, essa taxa é nominal ou é efetiva? Ela é 12% ao trimestre e a capitalização é o que, gente? Trimestral. É diferente a unidade aqui? Não. Então isso aqui é efetiva. É o mesmo que dizer, na verdade, 12 ao trimestre. E é comum aparecer isso. A banca escreve lá o capitalizado, mas bota a mesma unidade. Então não confunda, isso é efetivo. Ficou claro, gente? Vamos para a nossa questão? Terminem de copiar isso aqui, então, por favor. E aí a gente vai para a nossa questão aí. Em outras aulas, turma, especialmente o pessoal de Banco do Brasil, aí vai trabalhar outras aulas em que a gente, seja quem for o professor, provavelmente vai trabalhar de novo nominal efetiva, vai trabalhar proporcionais, vai falar em taxa de inflação, taxa real, tem uma série de outras coisas. Muito bem. Podemos ir vendo já? Vamos vendo a nossa questão. Gente, é importante entender. Se tu entendesse a ideia, não precisa nem copiar. Eu já sei o que é a taxa mascarada. É aquela que difere aqui, ó, a taxa do período de capitalização. Qual era o número da questão que a gente queria mesmo? 21. Então vamos lá. Questão número 21. Nós queríamos, era o montante, né? Vamos à fórmula então. Montante é igual a... Qual era o capital? 15. Vezes, uma coisa importante, a gente vai ter que fazer esse acerto dessa taxa aí. Eu vou anotar então a taxa. Qual é a taxa que a banca me deu para a gente fazer o ajuste ali primeiro? Como é que é a taxa que ela diz aí? Quanto? Ao ano, capitalizada trimestralmente. Muito bem. Gente, então o que a gente precisa entender? A minha taxa efetiva tem que ser no período da capitalização. Eu tenho que descobrir quanto que vai se capitalizar a cada o quê? Trimestre. Então uma sugestão, acho que fica fácil lá. Pensa o seguinte, converte para mês, sempre fica fácil. No ano tem quantos meses? 12. Então isso aqui daria quantos por cento ao mês, na verdade? 1. Entenda que eu dividiria por 12, daria 1% a cada mês. Mas o trimestre tem quantos meses? Então vai ser quanto a minha taxa, gente? 3% ao quê? Ao trimestre. É isso. Aí eu vou ter 3% no primeiro trimestre, mais 3 no outro, mais 3 no outro, mais 3 no outro. Beleza? Que vai me dar quantos por cento aqui, gente? Não vai dar 12, na verdade, vai dar muito mais que o quê? Que 12, porque é juro o quê? Composto. Mas essa é a ideia. A divisão aqui é proporcional, certo? A gente pensa como se fosse juro simples. Proporcionalidade para chegar na taxa que nos interessa. Essa taxa aqui é 3% ao trimestre, minha gente. Fechou? Então vamos lá. Como é que eu escrevo aqui? 1 mais... Isso aqui faz parte da fórmula, gente. 1 mais é sempre da fórmula. Como é que vai ser 3% mesmo? 0,03. Beleza? Até aí? Vamos.
Muito bem. Qual é o prazo desse investimento? Vamos ler no texto de novo. Quanto? 1 semestre. Gente, a taxa e o prazo têm que ser unificados. Então me diga uma coisa, se essa taxa está ao trimestre, um semestre vai ter quantos trimestres? 2. Qual é o meu período então aqui? 2. Todos entenderam de onde saiu 2? 2 trimestres. Isso eu tenho no semestre. Beleza até aqui? Muito bem. Feita a minha formulazinha, agora vamos calcular. Eu vou mostrar, pessoal, como se calcula com essa fórmula. E depois eu vou mostrar. Eu, pessoalmente, não gosto. Mas acho que é importante vocês saberem como fazer. Vamos lá? Então é o seguinte. Primeira coisa aqui. Eu vou resolver esta soma aqui dentro do meu parênteses. Então, montante é igual a 15.000 vezes... Agora vamos ver quanto que vai dar aquilo ali. Dá para dar uma dica aqui para facilitar. Reparem que a gente quer somar um inteiro com 0,03, não é isso? E aí vírgula não tem que ser abaixo de vírgula. Então o que vai acontecer aqui? Vocês vão observar, gente, que na prática esse 1 vai tomar o lugar de quem aqui? Desse primeiro zero. Ó. Na verdade é isso. Então, 1 mais 0,03 vai dar o quê? 1,03. E aí tu podes tirar do parêntese já, elevado ao quadrado. 1,03 elevado ao quadrado. Ok até aqui, gente? Beleza. Bem trabalhoso, mas vamos aprender a fazer. O que se faz agora primeiro? Multiplicação ou potenciação? Potenciação. Então vamos lá. Vamos ter que multiplicar 1,03 vezes 1,03. Ninguém merece, né? Isso, deve dar 1,0609. 4 casas depois da vírgula. E não tem como escapar disso. Vamos lá, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 0, 3 vezes 1 dá 6. Nessa fileira agora aqui o zero, vai dar tudo zero, não vai? Então eu não preciso copiar? A princípio até não. Só que nós não podemos esquecer daquela coisa. Gente, vai dar torcicola, vocês vão ter que virar, desculpem. Mas eu botei virado aqui. Vocês percebem que eu tenho que tomar cuidado, porque aí na hora de eu multiplicar 1 aqui, não poderia começar aqui, teria que começar aqui. Então a minha sugestão é, bota essa fileirinha de 3 zeros com o deslocamento ali. Deixa eu fazer retinho isso aqui, vocês não são obrigados a ficar com o pescoço torto. 903,000. Porque o deslocamento é que vai ter que ocorrer. E agora, gente, 1 vezes 3, 1 vezes 0, 1 vezes 1. Vamos somar isso aqui. 90601. Quantas casas eu tenho que contar? Aqui tem quantas depois da vírgula? 2. E aqui tem quantas? Qual é o total? 4. Certo? Parto daqui, conto quantas casas? 4. E aí não cometa aquele erro, gente, por favor. Vou contar. 1, 2, eu não dei nenhum passo ainda, eu estou no 0. Beleza? Então, ó, aqui é 0. 1, 2, 3, 4. Quanto que deu esse valor? 1,0609. Multiplicados agora pelos 15.000, eu vou obter o montante. Então agora tem que multiplicar esse número pelo 15.000. Ninguém merece, né? Beleza. Nem tão beleza, mas uma dica. Gente, na hora de multiplicar o 15.000, você sabe que os zeros dá para suprimir aqui, né? A gente tira os zeros e depois devolve. Então, ó. 0,9 vezes quanto só? Vezes 15. Depois a gente acrescenta os 3 zeros. Então tire os zeros aí para não atrapalhar. Vamos lá? 5 vezes 9 dá 45. Ah, uma coisa aqui. Enfim, tudo que a gente puder ganhar de tempo, gente, na hora de calcular, facilita. Então deixa eu dar uma dica que talvez tu nunca tenhas pensado.
nisso, ou já pensou, enfim, mas repare uma coisa aqui. Quando a gente vai multiplicar e tem 0 ali do lado, como é que é a regra aqui? 5 vezes 9 dá quanto? 45. Sobe quanto? 4. Aí eu faço 5 vezes 0, não faço? 5 vezes 0 mais 4 dá quanto? Vai dar o 4. Concordam comigo? Só que então, gente, nesses casos, ganha tempo. Ó. 5 vezes 9 dá 45, né? No próximo é 0, o que eu já posso botar aqui? 45. Então ficou. Porque aquele 0 não vai alterar em nada. E aí agora não é 5 vezes 6? E não tem um 0 depois, o que vai dar, gente? 30. E 5 vezes 1 é 5. Entenderam? Pode ser sempre assim, sempre que tiver aquele 0. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 6, 30. Por que eu botei o 30 direto? Porque era um 0. Claro que se fosse outro algarismo, eu manteria, faria conta, somei com aquele que subiu, né? Só quando é 0 ali. Agora aqui, gente, 1 vezes 9, 1 vezes 0, 1 vezes 6, 1 vezes 0, 1 vezes 1. Agora vamos somar essas parcelas. 5, 3, que dá 1, 9, 5, 1. Certo? Fizemos. Quantos zeros eu tinha tirado fora? 3. Não esqueçamos de devolver. 3 zeros. Quantas casas eu tenho que contar agora? Aqui tem quantas? 4. E aqui? Nenhuma. 4 mais nenhuma dá um total de 4. Vamos lá então. Daqui, 1, 2, 3, 4. 3 pontinhos. Quanto que é o montante então, gente? É isso? Fechou? Sim. 913. Com quanto, gente? Com 5.000 centavos. Não existe isso, né? Sabe que a escrita aqui é 50, né? Beleza. Então está lá a resposta. Mas, gente, vamos dar real. É ruim trabalhar isso, né? É bem ruim. É a fórmula. Eu mostro um outro jeito agora, que facilita quando a gente quer calcular um montante. Só serve para montante. Qualquer outra questão depois, a gente vai ter que usar a fórmula. Mas para montante tem um outro jeito mais fácil de fazer. Tá? Então termine de copiar e eu mostro um outro jeito mais fácil. Aqui dá para apagar? Pode ser? Tá. Vamos lá então. Deixa eu mostrar de outro jeito aqui. Turma, a gente sabe como é que funciona a capitalização do juro composto. É sempre juro sobre juro. Então a sugestão aqui é a seguinte. Observem aqui. A gente vai fazer assim. Qual é o valor que eu estava investindo mesmo? Quanto que era o início lá? 15 mil. Eu vou calcular, eu sei quanto que é a taxa, né? Eu vou calcular um montante no final do primeiro período e depois no final do segundo período. Não é que quer saber? Reparem, eu precisaria ter em mente o seguinte, professor, mas no início da questão, eu teria que ter em mente assim, a minha taxa é o quê, gente? 3% a cada o quê? Trimestre. E são quantos trimestres que eu tenho ao longo do semestre? São 2, 2 períodos, concordam? Então eu quero saber o montante no final do quê? No segundo período. É isso que eu quero chegar. Concordam? Entendendo? Vamos lá então. Gente, a taxa é quanto mesmo? Que eu me esqueci? 3%? Então me ajuda. Como é que eu faço aqui 1%? É só deslocar vírgula 2 casas. Quanto é que deu aqui? 100 e... Todos entendem isso? Sempre que tu tens um valor, tu queres saber 10% dele, bota vírgula uma casa para cá. Seria 1.500. 1% é só botar mais uma. Isso aqui é 1%. Então, R$150 é 1%. Mas eu vou ter quantos? Não é 3%? Então, quanto é que vai dar, gente? 450. Concordam comigo? Estão entendendo? 3%. Vai a quanto o meu montante no final do primeiro período? 15.450. Entenderam até aqui? Fechou, gente? É 3%. Vai no segundo período agora, é 3% sobre quanto? Sobre 15.450. Então vamos lá. Quanto é que dá 1% aqui, gente? R$150,50. Beleza? Só botar 2 casas para cá. Só que eu tenho que multiplicar por quanto? Por 3.
Lembram que isso aqui é 1%? Então vamos lá. 154 com 50 é 1%. Já que não consigo fazer de cabeça, se não puder, faça a continha vezes 3 para descobrir os 3%. Vamos lá? 3 vezes 0, 3 vezes 5 dá 15, 12 mais 1 dá 13, 15 mais 1 dá 16, 3 vezes 1, 3 mais 1 dá 4. Duas casinhas. Esse é o juro no segundo período. Quanto é que deu? 463. Vai ser um pouco maior que o anterior. Então eu vou botar aqui, gente, 463, deixa eu puxar só um pouquinho mais para cá, com quanto aqui? 50. E agora eu vou somar com aquele lá. Eu vou somando e já vou botar o resultado aqui, ó. 0, aqui dá quanto, gente? 5, e aqui? 3, 11, vai 1, 5 com 4 dá 9. Quanto que deu ali, gente? Olha isso aqui. 15.913 com 50. Pode ser assim? Pode. Acho que é mais fácil. Faz a evolução. 2 períodos. É claro que, turma, bom, termine de copiar, que aí eu trago algumas considerações aí sobre juro composto. Isso serve especialmente quando é para montante. Quando é para outras variáveis lá, não é, às vezes não vale a pena. Mas vamos treinar. Vamos ver. Dessa forma vai ficar por prazo. Oi? Imagina se a outra pede 13 vezes. Sim. Ainda assim seria melhor do que aquele 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03. Né? Mas eu já falo para vocês como é que isso funciona, na verdade. Mas para poucos períodos, gente, até 3 períodos, fazer na mão. Eu acho que não tem erro, faz com calma. Te dá algum trabalhinho? Dá, tem que fazer algumas continhas. Mas ainda assim acho que é melhor, é menos trabalhoso que... Lembram daquele... Oi? Enfim. Beleza, minha gente? Ok. Então termine de copiar e vamos adiante. Quero uma outra agora de montante. Deixa eu ver aqui. Número 22. E aí vocês vão encontrar a taxa nominal de novo, na 22. Vamos dar uma olhadinha lá na 22. Vamos pensar dos dois jeitos. Eu acho que sim. Pelo que eu... Não, mas eu acho que está. Eu estou sentindo, assim, eu me movimento, eu sinto um arzinho frio. Tu que está meio esbaforido hoje. 22. Dá para apagar aqui, turma? Podemos ir vendo? Vão me falando aí os elementos e a gente vai colocando aqui no quadro. Gente, a cor vermelha é visível para vocês aí atrás? Talvez melhor até? Tá ótimo então. Porque aquela ali está fraquinha. Diga uma coisa, a gente vai ter que fazer algum ajuste taxa provavelmente aqui. Qual é a taxa que a banca me deu aí? Deixa eu anotar aqui. É 40% ao ano. E a capitalização? Semestral. Então, a capitalização é semestral. Então, esse valor é capitalizado semestralmente. Ou seja, a cada semestre tem uma capitalização. Então, pessoal, primeira coisa, essa taxa efetiva é mascarada. É mascarada. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ajustá-la trazendo para a taxa aqui da periodicidade daqui, gente, da capitalização. Pensem comigo uma coisa. Aqui está invisível. Gente, se é 40% ao longo do ano inteiro, quanto é que seria no semestre? O semestre não é metade do ano? Então daria quanto? 20% ao semestre. Fica visível isso? Tranquilos? Aí não precisa converter para mês. Trabalha na relação entre elas mesmo. Pensa assim, tem quantos semestres dentro do ano? São 2. Então eu vou dividir o 40 por esses 2 semestres. Vai dar quanto aqui, gente? 20% ao quê, gente? Ao semestre. É essa taxa que me interessa. Ficou claro? 20% ao semestre. Agora vamos para a questão, para a fórmula. Montante igual a... Qual é o capital? 20 mil
Como é que vai ficar? 0,2. Tranquilo, gente? 0,2. Ó, 20. Eu tenho que dividir por 100, que é o porcento. Então, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Parto daqui, aqui é o 0, né? Então, 1, 2. Boto aqui, é claro que tem que ter um 0 na frente. E todos esses zeros que porventura venham depois da vírgula, olha o que tu faz. Lima eles, tira fora. Não é errado 0,20, gente. Pode confundir. Então, 0,2. É essa taxa aí. Só que agora eu preciso ver uma coisa. A minha taxa aqui é semestral e eu preciso trazer o período em consonância com isso. Qual é o prazo aí para esse investimento? Bah, como é que eu faço então? 2 anos. Vai dar quanto aqui, gente? Quantos períodos? Quantos semestres? 4. São 4 semestres que tem. Então vai ter 4 vezes que vai capitalizar. Parto do 20 mil, capitaliza, aí já vai estar um pouco mais, capitaliza. É essa a ideia. Mas aí deixa eu lhes perguntar uma coisa. 4 períodos de capitalização? Não é uma... Daquele jeitinho ali, eu teria que fazer quantas contas para chegar aqui, gente? 1 conta aqui, 2 contas, 3 contas. Estão me entendendo? Trabalhoso? Então eu quero que vocês entendam uma coisa. Deixa eu apresentar para vocês. Elas trazem, de regra, questões de juro composto, que a gente tem a partir de 4 períodos de capitalização, como é o aqui, é comum a banca trazer para a gente a figura disso aqui. Este pedaço aqui da minha fórmula, só esse pedaço dela, E aí... ele é chamado de fator de acumulação de capital. E aí as bancas, elas dão aquele fator para a gente. Elas trazem. Por quê, gente? Porque entendam assim, uma banca, especialmente a ICES Gran Rio, ela, e as demais também a mesma coisa, ela não massacrar fazendo continha, ela não quer um cara que seja habilidoso fazendo continha de vezes, porque isso aí é meramente decoreba, tu decora a tabuada e faz. Ela quer uma pessoa que perceba, que entenda um pouco mais, entenda os conceitos, né? Então, ela vai trazer isso aqui pra gente, e é isso que eu quero que a gente entenda. Como é que ela vai trazer? Nesse caso, olhem aí na folha de vocês, bem no finalzinho, antes da grade, do gabarito. Vocês têm uma tabela. Ok? Essa tabela, uma tabela de quê, gente? Do fator de acumulação de capital. Certo? O que a gente tem na primeira coluna de cima a baixo? Tem um monte de números. 1, 2, 3, não é isso? Vai até onde? Até 12? Esses são os períodos que eu tenho de capitalização. Quantos períodos? E nas colunas, a banca traz alguns percentuais. São os que ela trouxe. 20, 30 e 40, 50. Ela traz alguns, só que eu tenho que saber usar na tabela. Então agora observem comigo. A gente quer saber o fator de acumulação de uma taxa de quanto, gente? 20%, certo? Em quantos períodos? Então tu vai na coluna do 20 e na linha que ela tá, ver o número que aparece lá. Qual é o valor que aparece lá, gente? 2, o que é isso, gente? Vai ser o resultado de tudo isso aqui. Aquilo que dá um baita de um trabalho, lembram? Se eu fosse, eu teria que somar 1,2. Isso aqui vai ser elevado na 4. O que eu teria que fazer, gente? 1,2 vezes 1,2 vai dar 144. Vezes 1,2 vai dar 1,692. Já decorei de tanto calcular. Vezes 1,3. É um horror isso aqui. Certo? Ela está poupando esse trabalho. Então eu vou anotar aqui, observem, o meu montante vai ser 20 mil vezes, qual é o fator mesmo? 2,74. Pronto, gente. O fator ela me deu. Eu só preciso multiplicar esse fator por tá. Aí eu chego no montante. Entenderam isso? Não, isso aqui já é tudo. É o meu 1 mais 0,2 na 4, que é o mesmo que fazer 1,2 vezes 1,2, depois vezes 1,2 e depois vezes 1,2. Aqui embaixo vai dar quanto? 0,074. E ela me deu. Vai dar o 2, certo? Agora, gente, tem que fazer o 2,9 vezes
20 mil. Só que a gente faz vezes 2 só, né? Depois acrescenta os zeros. Não é isso? Vezes 2. Vamos ver quanto que vai dar? 8, 14, 14, 0, 4. Não é isso? Fechou? Quantos zeros que eu suprimi mesmo? 4. E agora eu tenho que contar quantas casas para a esquerda? 3, né? Ali não tem nada, então é 3. 1, 2, 3. Quanto que deu, gente? 41 mil. Reparem que pode não dar exatamente esse valor. 41.400 e quanto? 480. Gente, por aproximação, reparem que vocês devem ter o quê? 473, 472. Tranquilo. A banca, nessas questões, pode até aparecer uma certa insegurança, mas ela vai trazer um valor que naturalmente vai chegar muito próximo daquilo ali. Isso aí, certamente seria pelo... Na verdade, a própria banca traz o fator, ela traz um valor exato. Nesse caso, se ela não trouxe, é porque provavelmente tem algum arredondamento aqui. Se for calcular na mão aí, talvez dê 0,0732, alguma coisa assim, daria um pouquinho menos, na verdade, tá? Mas ainda assim a gente consegue acertar. Então, turma, quero que vocês entendam isso. A partir de 5 do 6, com raríssimas exceções, a banca vai te dar essa tabelinha, ou então, anote uma observação aí, pode ser de um jeito diferente que ela traga isso. Ela pode não trazer aquela tabela, ela poderá dizer assim, use, ok? 2,074 como aproximação de 1,4 elevado na... Não, 1,2 elevado na 4. É isso que ela vai te dizer. Use 2,074 como aproximação de 1,2 elevado na quarta. Tu tem que entender que esse 1,2 é o quê? É o resultado que tu chegarias aqui, justamente elevado na quarta. Ou ela pode... Tem que saber para que serve aquilo. É o fator que ela está te dando. Entenderam? Então temos que nos familiarizar com isso. Vamos adiante, vamos ver mais. Podemos ver a 17? Deixa eu lhes falar uma coisa antes. Nessa listagem aí, pessoal, toda a parte da frente são questões de juros simples, que eu trouxe para vocês, para dar um reforço depois em casa. As do verso são as que a gente está vendo que é juro composto, tá ok? As da frente todas, juros simples. Todas têm o gabarito ali e são boas questões. Dá para vocês treinarem mais depois em casa. Dá para pagar? Não perguntei. Dá. Tá. Gente, nessa questão aí agora, é a 17, né? O que a banca está questionando? Qual é o que ela quer saber? O capital. Beleza, não sabemos então o capital. Ela deu o montante? Deu. Então vamos usar a nossa fórmula aqui. Reparem, gente. A fórmula, ela traz o que aqui? O montante. Então, vamos colocar cada coisa no lugar devido da fórmula. O montante é quanto mesmo? 15? 25? 350. Eu não sei o que é mesmo o capital. Então, o meu C é a variável. Mas a taxa eu tenho? É nominal ou é efetiva? É efetiva, né? Não tem aquela coisa do capitalizados, né? E que taxa que é essa, gente? Períodos aí de capitalização.
2? Tá bem tranquila, né? Ok, então vamos lá. 1 mais, quanto é que vai dar aqui, gente? 0, é 30%? Ah, tá. Beleza, então vai dar 1 mais 0,3. Qual é a periodicidade dessa taxa? É taxa o que mesmo? É anual, semestral? Anual. E o meu prazo aí definido qual é? É anual também? São quantos anos? 2. Muito bem, é isso aí. Não esqueçam, gente, sempre a taxa e o prazo equiparados, senão não dá certo. Muito bem. Ok. Aí, e vamos ver como a gente faz agora para resolver o capital. Temos que descobrir qual é o capital para essa questão. Vamos imaginar o seguinte, a banca não me deu um monitor de capital. Afinal, são quantos períodos aqui, gente? 2. Para 2 ela não vai me dar. Pode crer, se fosse de 4 ou 5 para mais aqui, ela teria te dado o fator de acumulação. Beleza? Aí a gente mostra depois como que utilizaria. Mas nesse caso eu não tenho. Então, pessoal, nosso intuito aqui é isolar quem? É o C, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver esta expressão aqui. E esse resultado, depois de obtido, como ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Mas primeiro tem que resolver aquilo ali. E vai dar o que aqui, gente? Quanto é que vai dar? 1 mais 0,3 dá 1,3 elevado ao quadrado. E aqui do outro lado eu tenho o 25.350. E agora? Aqui, 1,3 ao quadrado. Então, tu vai fazer 1,3 vezes 1,3. Ok, gente? A multiplicaçãozinha, multiplica normal, depois desloca duas casas. Posso botar direto aqui? Isso vai dar 1,69. Então, ó, 25.350 é igual a C vezes 1,69. Esse é o resultado do 1,3 vezes 1,... Oi? Aqui? Não, é 1 mesmo. 1,3 vezes 1,3, 13 vezes 13 dá 1,69, né? Então vai dar 1,69. Até aqui, minha gente. E agora? O que eu faço para isolar o capital, gente? Eu pego isso aqui que está multiplicando e passa dividindo. Então eu vou ter 25.350 sobre 1,69 e essa divisão vai determinar o capital. Gente, é chata, né, a matemática quando tem muita fórmula assim, legal é quando a gente consegue fazer de uma maneira mais intuitiva, né? Mas aqui não tem muito o que se fazer, aqui é fórmula mesmo. Assim, a fórmula, o que eu teria que pensar aqui? E pelas hipóteses ali. Eu teria que entender quanto que daria isso aqui de rentabilidade, né? Que aí eu teria que descobrir que vai dar 69% e descobrir qual é o valor que se eu acho que a fórmula é de bom tamanho, sinceramente. Aquelas contas mais intuitivas. Bom, vamos dividir. Então eu vou tomar agora 25.350 dividido por 1,69. Muito importante, gente. Quando a gente vai dividir número decimal, não dá para dividir direto. A gente tem que igualar as casas no dividendo e no divisor. Olhem aqui, por favor. Aqui tem quantas casas depois da vírgula? A vírgula está aqui, não tem nenhuma. Aqui tem quantas? 2. Então, aquele que tem menos tem que igualar ao que tem mais. Eu preciso pôr quantas casas aqui? 2 para igualar com esse. Antes de eu fazer isso. Então, eu vou fazer isso, ó. Reparem que o número não mudou, permanece o mesmo. Porque ele está em consonância com esse agora. Feito isso, olha o que se faz, gente, ó. Tiram-se as vírgulas. Não existe vírgula, na verdade. Tu vai dividir sem vírgula, mas primeiro tem que ajustar.
certo? Isso é um conceito elementar da matemática, vocês precisam lembrar. Como é que ficaria, por favor, se eu quisesse dividir 4,34 por 2,187? Aonde é que eu ajustaria aqui, gente? Aqui ou lá? É só contar. Aqui tem quantas? 2. E aqui tem quantas? É o menor. O que eu preciso botar aqui, gente? 1, 0, eu igualei as casas. 3 lá, 3 aqui. Agora eu vou tirar as vírgulas, eu vou dividir sem vírgula, o resultado que der. Entendeu? Para divisão com... Essas mulheres podem. Não tem outra forma, gente. Precisa tomar esse cuidado. Sim, não divide direto. Faz desse jeito. Vamos lá, então. Quantas vezes 169 cabe em 253? Uma, né? Aqui já vai saindo, gente, o nosso capital. Então podemos ir olhando entre as alternativas lá para ir, mas vamos acertando já. 13 menos 9 dá? Tenente, Aqui vai ficar 4, né? 14. Menos 6 dá 8. Aqui 0. O que eu faço agora? Baixo 5. E aí, quantas vezes 169 para 845? Tu vai ter que 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Mente quanto aqui? 145. Esses 3 zeros não vêm para cá, gente? Quanto que era o capital, portanto? 15 mil. Descobrimos quanto que era. no Brasil. Gente, uma coisa. Supostamente, se a banca tivesse medido aqui, deu o fator de capitalização para esse 30%, e aí eu olhei lá na minha tabela e eu vi quanto que ele valia. Eu olhei que é 1,69. Como é que eu chegaria nessa expressão? Eu chegaria nesse momento aqui. Que eu tenho um montante igual ao capital 20 vezes o fator de capitalização que ela me deu, que é quanto? 1,69. Eu pegar esse 1,69 e passo para lá, dividindo. Essa conta tu ia ter que fazer, entenderam? Ela só estaria me poupando dessa chegar no 1,3 para multiplicar 1,3 vezes 3. Ela estaria me dando apenas isso, certo? Mais que isso não. Muito bem. Vamos ver mais. Ah, tem uma bem interessante aqui. A número... Eu quero uma de prazo. Deixa eu ver. Uma de prazo pode ser a... Me ajudem a ver uma que tem prazo aí. Ah, pode ser a 19. Vamos dar uma olhadinha na 19. Como é que se calcula prazo? Vamos ler. Vamos ver o que tem aqui na 19. Durante quanto tempo permaneceu aplicado o capital de 2.000 no regime de juros compostos para gerar um montante de 15.060, a taxa de 40% ao ano? E aí ela me sugere 3 anos, 4 anos, 5, 6 ou 7 anos. Muito bem. Então vamos lá. Tá? Gente, fórmula daquele jeito mais fácil para calcular o que? Montante. O resto tudo é fórmula mesmo, tá bom? Vamos pela fórmula. Me ajudem lá. Quanto que é o montante nessa questão aí? 15.000 e... Então vamos lá. 15.060. Qual é o capital? 2.000 vezes 1 mais... A taxa é nominal ou é efetiva?
Ela tem 2 períodos diferentes? Não, é um só, né? E quanto que é essa taxa? 40% ao quê? Ao ano. Então, como é que eu escrevo aqui o 40 mesmo? 0,4, e eu sei que essa minha taxa aqui, a periodicidade é anual. O meu prazo qual é? É o N, eu não sei. É justamente o que a gente não sabe. Reparem que nessas questões aqui de prazo, é bastante comum a gente não ter problemas em termos de uniformidade ali na taxa e no prazo. Reparem que a minha taxa está anual, né? E o meu tempo aí nas alternativas é o que, gente? É tudo ano, podem ver, é tudo ano. Então, essa facilidade a gente vai ter. Muito bem. Só que aí eu preciso que vocês entendam uma coisa. Vamos pensar no seguinte, as opções aí que eu tenho são quanto? Quanto que é o menor período possível? 3, né? Depois é 4, depois 5. Gente, para uma questão como essa, caso a banca tivesse definido que a resposta fosse um período 3, fosse 3 anos, ela até faria sem me dar o fator de acumulação. Só que eu acho que a resposta para essa questão aí, dei uma olhada no gabarito, mas eu acho que é 6 ou 7. Qual é a resposta? É 7? 6? Então, gente, certamente ela deu o quê? Fator de acumulação. Beleza? E aí vocês têm a tabela. Então, vamos dar uma olhadinha na tabela? Como é que eu vou fazer? Só que aí antes, reparem uma coisa aqui. Para eu poder descobrir, esse número na tabela, ele é o resultado disso aqui. Concordam comigo? É o fator de acumulação. Então, antes eu preciso fazer o quê? Eu tenho que deixar isso aqui isoladinho para depois descobrir qual é ele, só que aí eu vou ter que me livrar do 2.000 primeiro. O que o 2.000 está fazendo aqui desse lado? Multiplicando, vai passar para lá, dividindo. Aí eu vou ficar só com isso aqui na minha expressão. Aí eu vou olhar o fator. Aí vocês vão enxergar ele. Vocês me entenderam? É preciso que fique só esse pedaço aqui desse lado. 1 mais 0,4 elevado na N. É isso que tem que ficar aqui. Então eu vou ter quanto aqui, gente? 15.060 dividido por 2.000. Vamos ver quanto vai dar. Dá para cortar um 0 aqui? Dá, né? Turma, tu divide 1.506 por quanto? Por 200. Não daria para simplificar por 2? O que vocês acham de simplificar por 2 esses números? Sabe qual a vantagem? É que se eu dividir por 2, vai vir quanto aqui embaixo? 100. E aí dividir por 100 é só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, né? Vamos dividir por 2? Me ajudem lá. Metade de 200 dá quanto, gente? 100. Metade de 1.506. Conseguem fazer de cabeça? Deixa eu dar umas dicas aqui para vocês. Gente, eu quero dividir 1.506, não é isso? A professora, olhando assim, eu não sei. Mas pensa numa coisa aqui. 1.500, sabe a metade? Quanto é que é metade de 1.500? 750. Está faltando quanto aqui? 6. Quanto que é a metade de 6? 753. E isso é mental, gente. A gente consegue fazer isso. Sabe por que a gente estava? É porque tu pensa no 1.506, aí, mas 1.506 eu já vou ter que lembrar dessa continha. É triste, mas a gente nunca pensou muito dessas outras formas, né? Vou te dar essa. Eu vou falar para te entender. Eu quero fazer a metade de 1.506. Estão me entendendo? Metade de 1.500, 750. E de 6, 3. E tu consegue fazer, se tu começar a treinar, tu faz isso rápido. Não precisa botar nem no papel, a mente faz isso aqui, beleza? Então vai dar quanto ali, gente? 753 sobre 100. Cuide uma coisa, por favor. Quanto é que dá 753 dividido por 100? Vai dar quanto aqui, gente?
Quantas casas eu vou andar para a esquerda? 2, né? Porque é dividir por 100? 1, 2. Vai dar isso aqui. Gente, isso é o mesmo que se eu pegasse o 1506 dividido por 200. Daria o mesmo 7,53. Tá? Só que aí cuide um detalhe agora aqui, por favor. Se eu fosse retomar essa minha expressão, 1 mais 0,4 daria quanto, gente? 1,4. Lembram que é 1,4? Elevado em que expoente? N. E aí que eu quero que tu entendas agora. Vou lá para o meu fator de capitalização. Cuidem. O que eu teria se eu não tenho fator de capitalização? Eu teria... O que significa isso aqui, gente? 1,4 elevado na N. Significa que eu vou pegar 1,4 e multiplicar ele por quanto? Por ele mesmo. Quantas vezes? Eu não sei quantas vezes, mas tá aqui lá pela chego em quanto, gente? 7,53, porque o 7,53, gente, é o resultado de 1,4 elevado no expoente 2, ou 3, ou 4, ou 5. Estão entendendo? Só que eu não sei qual. Só que aí eu tenho o fator de acumulação. Então, reparem como é que a gente faz isso. Acompanhe comigo. Vai lá na tabela. Nós temos que lembrar qual era a taxa aqui. Qual era a taxa mesmo? 40. Tu vai na coluna de qual, gente? Do 40%. E aí, tu sabes qual é o fator. Então, tu vai olhando de cima para baixo. Agora, na coluna do 40, tu vai ver onde é o 7,53. Que linha que é essa, gente? Então, é porque o N é quanto, gente? É 6. Ou seja, 6 anos. Está lá. Entenderam? É isso, na verdade. Então, fica fácil, né, de... enxergar qual é o prazo aqui. N igual a 6, porque está lá, essa conta está lá para mim. Mas eu tenho que treinar, gente, para ter essa desenvoltura, para entender que eu tenho que chegar aqui. Cada uma delas é meio que de um jeito, né? Mas é isso aí. Muito bem. Na sequência, a gente vê a 23. Agora, mistura juro simples e juro composto, que é muito comum, gente. Nas provas de financeira, é comum a banca trazer uma questão em que ela explora as duas formas de capitalização. Então, eu tenho que saber uma e saber a outra. Vamos dando uma olhada. A Maria fará um empréstimo de 10 mil para pagar depois de 2 meses. Tá, o prazo a gente sabe, então, 2 meses. As opções possíveis de empréstimo são: na opção A, ela tem juros de 5% ao mês. E na opção B, são juros compostos de 4% ao mês, capitalizados mensalmente. A melhor opção para Maria e o quanto ela gastará menos que na outra opção são, respectivamente. Beleza. Vamos ver então. 2 opções ela tem. Na opção de juros simples, gente, é quantos por cento que ela vai ter? 5% ao mês. Beleza? São 2 meses, lembram? 2 meses. E na opção de juro composto vai ser quanto? Tá, aquela taxa ali do juro composto é nominal ou é efetiva? Se for nominal, a gente precisa ajustar. Mas olha o que a banca diz. É 4% ao mês, capitalizados o quê, gente? Mensalmente. Não é a mesma unidade, então? Então ela é o quê? Efetiva. A banca está querendo me dar uma desestabilizada. Ai, mas lá vem a banca. Não é. Isso é efetiva mesmo. Ficou claro? Ao mês, capitalizados mensalmente. É meio que uma redundância, vamos dizer assim, entendem? Gente, para eu poder descobrir qual é o melhor para ela, eu tenho que calcular uma ou outra. Então vamos na opção A. Vamos calcular a opção A. É juros simples, né? Vamos descobrir quanto que vai dar então. Lembrando, juro igual a 7 sobre 100. Qual é o capital dela mesmo? 10 mil? Beleza. Qual é a taxa? 5, acho. 5% ao mês. E o prazo qual era? Era 2 meses, né? Diz lá no início, né?
2 meses. Estão equiparados. Então vamos descobrir quanto é que ela vai pagar de juro nessa. Dá para cortar alguma coisa? 2 zeros, né? Vamos ver aqui. Ó, pessoal. 5 vezes 2 dá 10. Posso fazer 10 aqui. E aí 100 vezes 10 dá 1.000. Ou posso pensar em 100 vezes 5, que dá 500. 500 vezes 2. Quanto é que vai dar de juro aqui, gente? R$1.000. Beleza. Aqui vai dar R$1.000. Ela tomou emprestados 10.000, vai ter que pagar 1.000 de juros. 2 meses depois. Qual era a opção B? Era juro composto? De quanto? 4% ao mês. E vai ser quantos períodos? 2, né? Porque são 2 meses. Reparem, é montante. Então preciso eu fazer na fórmula ou daquele jeito assim, fazendo evolução? É mais fácil, né? Lembra? Vamos lá então? 10.000. Só que aqui, gente, fazendo desse jeito, naturalmente que a gente não vai descobrir o juro, a gente vai descobrir o montante. Mas aí é só subtrair do capital, a gente descobre quanto que vai dar de juro. Concorda comigo? Acho que é mais fácil, né? Qual é a taxa mesmo? Quantos? 4%. Então me ajudem aqui, por favor. Não, mas a taxa não é mensal? Não, mensalmente, não é? Então ela não é nominal, ela é efetiva, é meio que é capitalizada ao mês, capitalizada mensalmente, é só para dar uma enrolada. Gente, vamos descobrir um pouco. Quanto é que dá 1% de 10.000 aqui, ó? 100 pila. Quanto é que vai dar 4%? 400. Enxergam isso? Tranquilo? 400. Então, eu vou ter uma parcelinha de juro aqui de 400. No final do primeiro mês, gente. 10.400. Estão entendendo? Para o segundo mês, como agora é composto, não esquecer que os 4% não é mais sobre o capital inicial, né? Aqui, gente, 1% vai dar quanto? 104. Quanto é que dá 4%? 400. Fragmenta ele na cabeça. Eu quero fazer 4 vezes 104. 416. Ou então, também, gente, não tem problema nenhum. Ainda assim vale a pena. Faz a continha convencional. Para 416. Vai montar aqui em quanto, gente? 10.816. Comparar qual é a mais vantajosa? Não vamos pensar. Sabe? Juro simples. No juro composto, como é que eu faço para descobrir quanto é que deu de juro aqui, gente? Ou só os valores, pode ser, ou então penso assim, quanto que era o valor? 10. Agora está em quanto? Então deu quanto de juro aqui, gente? 816. Beleza. Qual é a mais vantajosa? Onde é que vale mais a pena? 1.000 de juro ou 816? Muito cuidado, gente. 816. Porque era uma dívida. Tome muito cuidado. Lembram que não era um investimento? Era uma dívida. Então, o que é melhor? Pagar 1.000 de juro ou pagar 816, gente? A opção é o que, gente? A opção B, e ele quer saber qual é a vantagem, quanto que difere em relação à outra. O que eu faria para descobrir quanto que é a diferença que pagaria entre uma e a outra? Vou pegar os 1.000 menos os 816. Quanto que é a diferença, né? Quanto que vai dar? R$184. Então a resposta aí é aquela que diz B, R$184. Porque ó, aqui deu 1.000, aqui dá quanto? 816, faz a diferença. Aham. Sim, a diferença.
era justamente essa, ó. Quanto que ele gastará menos que a outra opção? Para que se ele fizer pela opção B, ele vai gastar 816, ao passo que na outra era 1.000. A diferença, então. Letra, qual vai ser a resposta, gente? Letra D, né? Dinamarca, então. Muito bem. Que tal esta? Tinha que entender das duas, mas é algo relativamente simples, né, gente? Não tem nada tão complicado. O que mais que é importante que a gente veja aqui? Deixe pensar aqui para vocês. Eu quero que a gente veja a questão número 24. Vocês na sequência aí vão dar uma olhadinha. D vai dizer que a opção é B. Que é análoga a esta. São dois investimentos, ele quer um comparativo. Quem é mais vantajoso, quem é menos vantajoso. Mas uma coisa que é muito importante. Gente, nessa questão aqui, como ele queria o comparativo, tu sempre anota se é dívida ou se é investimento. Porque ainda bem que a banca não colocou, mas ela podia ter colocado o que lá pelas tantas? A melhor opção o quê? É a A e a diferença é quanto? Os mesmos 184. Só que não é a A, porque a A seria para se fosse um investimento e não no caso de uma dívida. Fale, meu querido. Não tem como fazer Pela fórmula? Claro, podemos fazer. Nesse daqui, tranquilo. Tem problema. Depois a gente vê a outra lá. Então vamos lá. Vamos fazer pela fórmula aqui. O que nós tínhamos aqui então? Vamos chegar no montante. Meu capital era 10.000, né? Qual era a minha taxa mesmo? 4%? 4, né? Como é que fica o 4 aqui, gente? 0,04. Lembrando que essa taxa é ao mês. E o período aqui era quanto? Eram 2. É isso aí. Então essa da forma. Muito bem. Vamos supor que para 2 períodos, dificilmente a banca me daria essa continha pronta. Lembra que aí eu tenho que fazer. Então aqui vai ficar o montante é igual a 10.000 vezes. A minha conta aqui, gente, vai dar 1,04 e isso aqui elevado ao quadrado. Certo aqui? Esse 1 ocupa a opção do lugar do zerinho aqui. Então agora eu preciso fazer 1,04. Vamos ver quanto que vai dar isso. Vai dar 16. 4 vezes 1 é 4. Não esquecer a fileira de zeros. Certo? Aqui nessa segunda coluna, na segunda linha. E aí agora é o 4 aqui. 4, 0, 1. Isso aqui vai dar 6, 5, 4, 1. É isso? Sim. Quantas casas, gente? 4. No Brasil são penas privadas. Um pouquinho. O que eu fiz de errado? Deixa eu ver. 16 vai 1. Aqui 1 vezes 4. E a multa. A multa é uma pena, tá? Só que na Maria da Penha não existe pena ou... Vamos lá. Claro, a depender do crime, mas de forma... 1, 4, 1,0816. Como nós temos aqui, gente, o valor 10.000, então eu vou trocar o vezes para esse daqui. Nesse caso, fica um pouco mais simples. Repare, quer ver uma coisa? Como a gente quer multiplicar isso aqui por quanto? É por 10.000, né? Então, na prática, multiplicar por um número, que é uma potência de 10, né? Esses números, 10, 100, 1.000, 10.000, basta eu pegar a minha... que o número tem. Então, e deslocar a minha vírgula, quantas casas? 2, 3, 4. Se ela vem para cá, quanto é que vai dar o meu montante lá? 6. Tá? Aí tu farias a diferença para poder descobrir quanto que é o juro somente ali. Né? Entendeste? Porque a gente queria comparar o juro. A diferença aqui entre o 10.000 e o 10.816 é o juro, que são os R$816. Certo? Cada um tem a sua forma. Respeito isso. Não há problema nenhum. Muito bem.
Vamos dando uma olhadinha nessa então agora, que eu havia sugerido. E aí eu vou trazer aqui no quadro. Vamos dando uma olhadinha, só me dê um minutinho que eu quero botar uma questão aqui para a gente conversar. Já vamos conversar sobre essa daí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só um instantinho. Beleza. Vamos dar uma olhadinha nessa daí então, juntos? Vamos ver. 24, né? Deixa eu apagar aqui. Depois a gente conversa sobre aquela ali. Fazer aqui então. 24. A Ana pretende... Comissão. Que é investimento, né? 10 mil por um período de 1 ano. E aí ela está avaliando 2 investimentos oferecidos pelo gerente. Um é com regime de juros simples, uma taxa de quanto, gente? 1% ao mês. E a segunda é o quê? Juros compostos, taxa de quanto? 6% ao semestre. Ao comparar os 2 investimentos... Beleza, muito bem. Ok. Então, a gente tem que entender os conceitos aqui. Juros simples e juro composto, né? Deixa eu lhes perguntar uma coisa aqui, gente, por favor. Gente, se eu fizer um investimento ao longo de 1 ano, observem bem aqui, 1 ano, ok? 1% ao mês, beleza? Juro composto, tiver uma taxa 1% ao ano. Eu quero saber mais vantagem. Por favor, pense um pouquinho. Ao longo de 1 ano. O meu dinheiro vai ficar 1 ano lá. O que vale mais a pena? Composto? Por que seria o composto? A taxa, se for juro simples, é de 1% ao mês. Se eu fizer juro composto, é 12% ao ano. Pois é, vamos pensar o seguinte. Sempre que a gente quiser comparar
ver o que vale mais ou vale menos, nós temos que entender assim, quanto é que eu vou ter de rentabilidade, quanto que vai dar a minha taxa ao longo desse período inteiro, é um ano inteiro, beleza? Então cuide uma coisa, se eu tenho 1% ao mês, ao longo de 12 meses, vai dar quantos por cento? Vai dar 12. Então eu vou conseguir uma valorização do meu dinheiro de quantos por cento no final desse um ano? 12%. Beleza? Se for juro composto, qual é a taxa aqui, gente? 12% ao quê? Significa que no final do ano vai capitalizar. Quantos por cento que ele vai me dar ao final de um ano, gente? Qual é o que vale mais, gente? É a mesma coisa. É isso que a gente tem que enxergar, gente. É, ao ano. Entendi. Ficou claro, gente? É a mesma coisa. Eu tenho que chegar aqui, eu tenho que entender no final desse período, quanto é que o juro simples vai me dar, quanto é que o juro composto vai me dar. Agora, se a porventura fosse assim, 12% ao ano, capitalizados semestralmente. Vamos pensar o que aconteceria aqui? Naturalmente que não vai ser 12. Vai ser quanto a cada semestre aqui, gente? 6, proporcional. Então eu vou ter 6% no primeiro semestre e mais 6% no outro semestre para fechar um ano, né? Vai dar quantos por cento aqui de juro? Juro composto. Vai dar 12%, gente? Não, vai dar um valor que é maior que 12%. Porque ele vai capitalizar ali no sexto mês, e aí no momento que capitalizar o próximo semestre, não vai ser sobre o valor anterior, não vai ser sobre o maior já, então vai dar o quê? Maior que 12. Estão me entendendo, gente? É isso que a gente tem que entender, o conceito das coisas. Juros simples é proporcional. Sempre a mesma coisa. Vai dar 12. Agora, juro composto, semestral. Isso quer dizer que vai dar quanto, gente? 6% a cada o quê, gente? Semestre. Vai dar 12? Não, vai acabar dando mais que 12. Ficou claro isso? Porque é composto. Muito bem, mas vamos para a nossa questão então agora aí. Então tem que amadurecer bem essa ideia, que é o conceito das formas de capitalização que existem. As opções que se tem, qual é? Chamo de investimento 1 e 2, é isso? O investimento 1, vamos calcular aqui, é simples ou é composto? E é quanto? Qual a taxa? E a gente quer durante quanto tempo isso? Um ano? Então vamos lá. E qual é o capital? Vamos lá, vamos descobrir o juro aqui. 10 mil? Qual a taxa mesmo? 1% ao quê, gente? Ao mês? E aí vai ser quantos meses? Um ano inteiro dá quanto aqui? 12 meses. Vamos descobrir quanto é que vai dar de juro aí? Tá 2 zerinhos aqui. Juro simples sempre é fácil, né? Nesse sentido, porque a gente pode cortar. Gente, 100 vezes 1 vezes 12. Quanto é que dá 100 vezes 12? 1.200. Aqui, então, eu vou ter uma rentabilidade de quantos reais? 1.200. Final de um ano, eu vou conseguir sacar 11.200. Se eu não mexer antes, é lógico, né? Ok? Vamos ver o investimento 2. O 2 é simples ou é composto? E qual é a taxa? 6 ao quê? Tá, a taxa ela é nominal ou é efetiva? Vejam se ela tem alguma... É efetiva mesmo, é 6 ao semestre. É isso? Beleza. Então, gente, ao longo de um ano, vai ser quantas capitalizações que vai ter? 2, no primeiro semestre e no segundo. Pode ser com a formulazinha ou pode ser naquele jeito. Vamos fazer dos dois aqui. Compreendem, gente, que a gente quer saber aqui no final do segundo mês? Segundo mês, não, desculpe, segundo semestre, né? Porque é o final de um ano e a semestre. Quantos por cento que é a taxa mesmo? 6. Então vamos anotar aqui. É 6% a cada semestre. Vamos fazer? Gente, como é que eu faço para descobrir 1% aqui? É só andar vírgula quantas casas? 2, né? Então vamos lá. Quanto é que dá aqui? R$100. Isso é 1%. Quanto é que vai dar 6%?
600? 6 vezes, né? Então, o meu jurinho aqui vai dar quanto no primeiro mês? 600. Meu montante aqui no final do primeiro mês vai estar em quanto, gente? 10.600. Não, gente, essa ideia ali? 10. Agora, segundo período, vai dar mais quantos por cento? 6. Só que é quanto agora? Sobre os 10 mil? Não. Então, vamos descobrir quanto que dá 1% aqui. R$6. Eu quero 6%, vai dar 6 vezes 106. 636. Professor, não sei fazer de cabeça, tem um horror. Então, olha lá, faz do jeito convencional, não tem problema nenhum. 6 vezes 6 dá 36, eu boto porque é 0. 6 vezes 1 dá 6. Gente, 636, a parcelinha de juro no segundo período. Vamos ver em quanto que vai montar aqui. 6, entendem aqui, né, gente? Ao invés de botar lá, eu estou botando aqui. 0 mais 3 dá 3. 6 mais 6 dá quanto? 12, sobe 1. Ali o 0 vai virar 1 e o meu 1 já está lá. Só tem que ter cuidado com o seguinte. Aqui a gente descobriu era o juro. Aqui a gente vai ter descoberto o montante. O que eu faço para descobrir o juro? É ver quanto aquilo lá passou dos 10 mil que eu tinha. Quanto é que passou? 1.216 reais é a parcela que eu obtenho de juro se o investimento... 36, perdão. Se for a juro composto. Agora, olhem entre as alternativas, eu acho que saber qual é a mais vantajosa, vejam com calma. Acho que ela quer saber também quanto que é a diferença. Lembrando que isso é um investimento, né? Então, quanto mais juro, mais vantagem para mim. É aí? O que diz? Disse que é o 2 é o mais vantajoso, pois terá rendido R$36 a mais do que lá. Concorda? Então, letra E. Por isso que é mais vantajoso o segundo. Por que é o segundo vantajoso? Porque isso é investimento. Se fosse uma dívida, o que seria mais vantajoso, gente? Porque ele é o quê? 36 a menos que o outro. Então, toma mais cuidado. Certo? Beleza. Turma, deixa eu ver o meu tempo. Acho que dá tempo de mostrar mais uma aqui. Essa última aqui que eu trouxe aqui no quadro. É o seguinte, eu não vou botar o enunciado, só vocês mesmos anotem. É um capital de 1.200, uma taxa de 3% ao mês, durante 7 meses. É juro composto. Eu vou anotar aqui no cantinho. 3% ao mês, há juros compostos. E a banca quer saber qual é o montante. 7 períodos ali. Isso aí, bom descanso, meu querido. Bom trabalho. Valeu. O que fazer numa questão como essa? 7 meses. Ah, professor, mas ela não deu o fator de acumulação? Deu. Não está colaborando com a minha vida. Gente, vocês observam, perceberam a questão aqui, né? A taxa é o quê? Mensal. E são quantos meses? E é juro composto, um em cima do outro. Olha a trabalheira que eu teria. Mesmo se eu fosse fazer sem a fórmula, que dá aqueles números decimais horrorosos lá, eu teria que partir de quanto aqui? 200, eu teria que chegar o meu cálculo aonde aqui, gente? Lá no 7º. Ninguém merece, eu ia me perder pela metade. Então, a banca, quando acontecer isso aí, ela está... que tu entende das coisas, o conceito das coisas. Atentem comigo uma coisa. Já sabe que entre juros simples e composto, quem é que vale mais? Simples ou composto? Composto a partir do que, gente? Do segundo período. Então, para uma questão como essa, reparem, a banca não está querendo que tu te quebre a cabeça. O que tu vai fazer? Tu vai fazer o cálculo como se fosse o quê? Juros simples. Vamos calcular como juros simples? E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então, como se
fosse juros simples. Professor, mas não é juros simples. Eu sei que não é, mas a banca não está me dando alternativa. Gente, ela nunca vai querer que tu faça um cálculo de 7 períodos, vai por mim. Experiência, 20 anos trabalhando. Então a gente vai apurar o quê? O juro. Vamos fazer juros simples? Me ajudem lá, por favor. Juros simples. Qual o capital mesmo? 1.200. Qual é a taxa? 3% ao quê? Quantos meses aqui? 7 meses. Beleza. Vamos cortar 2 zeros. Vezes 3 dá 36. Fazer 36 vezes 7. 4, 21 com 4, 20. Não? É isso? Tá certo, né? Uhum. Eu vou ter uma de juro de R$252. Tranquilo até aqui? Temos a continha ali. Gente, só que o que a gente quer saber aqui é o montante, né? Então, juros simples, quanto que dá? Olhar as opções e entender mais claramente. Eu invisto 1.200 e tem quanto de juros? 152. Vai a quanto aqui? 500 e quanto? 52. Então observe uma coisa. Se esse investimento fosse a juros simples, ele teria dado quanto? 1.452. Não é composto? Então ele tem que ser um montante maior ou menor que esse? Maior. Olhem as opções de resposta. Qual é a letra, minha gente? Letra E. Por que que é a letra E? Porque é a única que é maior que o que, gente? A banca costuma trazer o parâmetro aqui do juros simples. Entenderam? Se fosse juros simples, daria 1.452. Não tem que dar mais? Tem que dar mais. Qual é o único valor aqui que é maior que 1.452? Só que eu vou calcular. É isso que a banca espera de ti, entende? Essa questão conceitual. Entender que eu posso eventualmente fazer o comparativo, porque sei que o juro composto rende mais. E aí eu acerto a questão. Todos entenderam, gente? É isso. Muito bem. Por aqui, vocês façam treinar, certo, gente? Pessoal de casa, mesma coisa também. Até mais, então. Boa noite a todos.